Vivemos numa época em que o sujeito é constantemente convocado a agradar. Agradar o chefe, agradar a família, agradar os amigos, agradar o parceiro, agradar o público, agradar o algoritmo. Ser aceito passou a ser confundido com existir. E o que vemos na clínica, cada vez mais, são sujeitos exaustos, ansiosos, deprimidos, que dizem algo muito parecido: eu faço tudo certo, mas nunca é suficiente. Nesta palestra, quero mostrar por que tentar agradar todo mundo não é sinal de maturidade emocional, mas muitas vezes um sintoma, e porque esse modo de existir cobra um preço psíquico alto. A confusão entre amor e aprovação. Uma das primeiras confusões que aparecem na clínica é esta: confundir amor com aprovação. Desde cedo, muitos sujeitos aprendem que ser amado depende de corresponder. Errar gera perda de afeto. Frustrar o outro é perigoso. O amor passa a ser vivido como algo condicional. Eu sou amado enquanto não decepciono. Isso produz um modo de existência baseado em vigilância constante sobre si mesmo. O sujeito não se pergunta o que eu desejo. Ele se pergunta o que esperam de mim. Freud, o ideal do eu e a submissão ao outro. Freud, em Introdução ao Narcisismo, de 1914, mostra que o sujeito constrói um ideal do eu a partir das exigências do outro. O problema surge quando esse ideal é rígido, é externo, é impossível de sustentar. O sujeito passa a viver sob um tribunal interno permanente. A tentativa de agradar todo mundo é, muitas vezes, uma tentativa desesperada de alcançar esse ideal do eu e falhar menos. Mas o ideal nunca se satisfaz. O resultado clínico é culpa constante, sensação de insuficiência, autoexigência excessiva, esgotamento emocional. Lacan, o desejo do outro e a perda do desejo próprio. Lacan aprofunda essa questão ao afirmar que o sujeito se constitui no campo do desejo do outro. O problema não é desejar ser reconhecido. O problema é existir apenas como resposta à demanda do outro. Quando o sujeito vive para agradar, ele abandona o próprio desejo. Ele se aliena na expectativa alheia. Ele perde a referência interna. A pergunta deixa de ser o que eu quero e passa a ser o que querem de mim. Clinicamente, isso aparece como angústia difusa, dificuldade de escolha, sensação de vazio, medo intenso de desapontar. O Winnicott, o falso self e a adaptação excessiva. Winnicott descreve com precisão esse funcionamento ao falar do falso self. O falso self surge quando o sujeito aprende cedo que ser espontâneo é arriscado. Agradar garante vínculo. Adaptar-se garante sobrevivência. Esse sujeito cresce funcionando muito bem, mas vivendo muito pouco. Ele não sente que vive, sente que atua. Na clínica, isso aparece em frases como: eu funciono, mas não sinto. Todo mundo me elogia, mas eu me sinto vazio. Eu não sei quem eu sou quando ninguém precisa de mim. Agradar aqui não é escolha, é estratégia de sobrevivência psíquica. Psicologia contemporânea, validação externa e adoecimento. A psicologia contemporânea é clara: a autoestima baseada em validação externa está associada a transtornos de ansiedade, depressão, burnout, transtornos alimentares, dependência emocional. A lógica é simples e cruel. Se o valor vem de fora, ele pode desaparecer a qualquer momento. Isso produz
um estado psíquico de alerta permanente. O sujeito nunca descansa, nem quando é elogiado. Filosofia, Sartre e o olhar que aprisiona. Jean-Paul Sartre nos ajuda a compreender o sofrimento contemporâneo ao afirmar: o inferno são os outros. Não porque o outro seja mau, mas porque o olhar do outro pode nos transformar em objeto. Na tentativa de agradar todo mundo, o sujeito passa a viver observado, avaliado, comparado, fixado. Ele deixa de ser sujeito de sua existência e passa a ser imagem para o outro. O sofrimento surge quando a frase silenciosa se instala: eu sou aquilo que esperam que eu seja. Neurociência e o corpo, o preço da hiperadaptação. Do ponto de vista neurobiológico, viver em estado permanente de adaptação ativa o sistema de estresse de forma crônica. O corpo entende que não pode falhar, não pode relaxar, não pode frustrar. Isso traduz em fadiga constante, insônia, dores difusas, ansiedade corporal, colapsos repentinos. O corpo adoece onde o sujeito não pôde dizer não. Exemplos clínicos recorrentes. Na clínica vejo repetidamente pessoas extremamente competentes que se sentem um nada. Sujeitos admirados que vivem angustiados. Relações amorosas marcadas por doação excessiva e ressentimento. Profissionais em burnout sem excesso de trabalho. Pacientes que só se sentem reais quando são úteis. Em todos esses casos, agradar não é gentileza, é compulsão. A posição da psicanálise. A psicanálise não ensina o sujeito a agradar, menos como técnica de comportamento. Ela oferece algo mais profundo: escuta, tempo, palavras sem correção. Onde isso falava, devo advir. Freud. O trabalho clínico é permitir que o sujeito exista sem precisar se justificar o tempo todo, não para se tornar egoísta, mas para se tornar menos falsificado. Tentar agradar todo mundo não é sinal de maturidade emocional, é muitas vezes sinal de medo de existir. Agradar todos é impossível, mas tentar faz o sujeito adoecer. A clínica mostra algo simples e difícil de aceitar. Ninguém sustenta uma vida inteira vivendo para corresponder. Viver implica risco, implica frustração, implica desagradar. E é exatamente aí que o sujeito começa a existir. Nem todo conflito é sinal da falha. Às vezes é sinal de que o sujeito deixou de se apagar. Freud, o desejo do outro e a perda de si. Neste vídeo, abordo um dos núcleos mais silenciosos do sofrimento psíquico contemporâneo: a tentativa incessante de agradar, corresponder e não decepcionar o outro, mesmo ao custo da própria existência subjetiva. Embora Freud nunca tenha utilizado literalmente a expressão agradar todo mundo, ele descreveu esse mecanismo com precisão ao formular os conceitos de supereu e ideal do eu, em Um Mal-Estar na Civilização, de 1930. Freud demonstra que o supereu não se apazigua com a obediência. Ao contrário, quanto mais o sujeito tenta obedecer às exigências internas e externas, mais severo, cruel e culpabilizador o supereu se torna. Isso nos conduz a uma constatação clínica fundamental: agradar não pacifica o conflito psíquico, o intensifica. O sujeito que vive tentando corresponder às expectativas do outro acredita inconscientemente que assim garantirá amor, reconhecimento e pertencimento. No entanto, o efeito é oposto: surge a culpa constante, a sensação de insuficiência, o esgotamento emocional e, muitas vezes,
Sintomas como ansiedade, depressão, inibição do desejo e perda da própria identidade. Na clínica, isso aparece de forma recorrente em falas como: eu não sei dizer não, eu sempre penso no outro antes de mim. Tenho medo de magoar, prefiro sofrer do que decepcionar alguém. Quando escutadas superficialmente, essas frases podem ser confundidas com bondade, empatia ou altruísmo, mas, na escuta psicanalítica, revela-se outra coisa. Não se trata de generosidade, mas de medo de perder o amor do outro. Esse medo tem raízes profundas na constituição do sujeito. Desde a infância, o amor é vivido como algo condicionado. Sou amado se correspondo, se obedeço, se desempenho bem o papel que esperam de mim. Assim, o desejo próprio vai sendo recalcado, substituído pela tentativa de encarnar o ideal que garanta a aceitação. O resultado é um sujeito que já não sabe o que quer, apenas o que deve. Vive orientado por expectativas externas, por ideais e por exigências morais internalizadas, afastando-se cada vez mais de si mesmo. Neste vídeo discuto o funcionamento do superior em Freud, a diferença entre desejo e ideal, porque agradar demais produz sofrimento. Como o medo da perda do amor estrutura muitos sintomas, o impacto clínico dessa dinâmica na vida adulta, a importância da análise como espaço de separação do desejo do outro. A psicanálise não propõe que o sujeito se torne egoísta ou indiferente, mas que possa existir sem precisar se sacrificar para ser amado. Sustentar o próprio desejo implica aceitar o risco da falta, do desencontro e da não garantia, algo profundamente difícil, mas estruturalmente necessário. Lacan, o desejo não é harmonizável. Jacques Lacan radicaliza de modo decisivo a questão inaugurada por Freud ao afirmar: o desejo do homem é o desejo do outro. Essa frase é frequentemente mal compreendida. Ela não significa que o sujeito deva satisfazer o outro, agradá-lo ou corresponder às suas expectativas. Ao contrário, Lacan mostra que o desejo nasce no campo do outro, mas jamais pode ser plenamente reconhecido, satisfeito ou validado por ele. O desejo não é um objeto que se entrega, nem uma harmonia possível entre sujeitos. O desejo é estruturalmente faltante, marcado pela incompletude e pela impossibilidade de fechamento. Por isso, Lacan é categórico. O desejo não se resolve, não se equilibra e não se pacifica. Quando o sujeito tenta agradar todo mundo, ele está tentando fazer algo impossível. Resolver estruturalmente aquilo que, por definição, não tem solução. A tentativa de agradar funciona como uma fantasia de que, em algum ponto, haverá um lugar de reconhecimento pleno, um outro finalmente satisfeito, um momento em que o sujeito poderá descansar e dizer: agora sou suficiente. Lacan desmonta essa fantasia com uma das suas afirmações mais contundentes: não há outro do outro. Isso significa que não existe uma instância última que garanta sentido. Não existe um tribunal final que conceda aprovação definitiva. Não existe um lugar onde o sujeito será plenamente aceito e completado. Toda tentativa de agradar o outro esbarra, inevitavelmente, na falta do próprio outro. O outro também é faltante, e é justamente aí que o sofrimento se instala. A armadilha clínica do sujeito que tenta agradar. Na clínica, o sujeito que vive para agradar apresenta um funcionamento bastante específico.
Ele organiza sua vida em torno de sinais externos: aprovação, reconhecimento, elogio, aceitação. Seu valor subjetivo depende do olhar do outro. As consequências são profundas. Primeiro, perda de contato com o próprio desejo. O sujeito já não sabe o que quer, sabe apenas o que esperam dele. Suas escolhas não partem de um desejo sustentado, mas de uma adaptação constante. Vive respondendo demandas, não formulando perguntas próprias. Segundo, ansiedade permanente. Se o outro nunca está plenamente satisfeito, o sujeito nunca pode relaxar. Há sempre algo a corrigir, algo a melhorar, algo a compensar. A ansiedade surge como efeito direto dessa vigilância constante sobre si mesmo. Terceiro, sintomas depressivos. Em algum momento, o sujeito percebe, ainda que de forma difusa, que todo o esforço não produz a recompensa esperada. Surge, então, a sensação de vazio, inutilidade e fracasso. Faço tudo, mas nunca é suficiente. Quarto, raiva recalcada e culpa. A tentativa de agradar produz ressentimento. O sujeito se sacrifica, mas não se autoriza a reconhecer sua raiva. Essa agressividade retorna sob a forma de culpa, autoacusação e autodepreciação. O ponto ético da psicanálise. A psicanálise não propõe que o sujeito se desligue do outro, nem que viva em isolamento narcisista. O que ela propõe é algo muito mais difícil: assumir a própria falta e sustentar o desejo sem garantia. Em Lacan, a ética da psicanálise não é a ética do bem-estar, da adaptação ou da harmonia social, é a ética do desejo. Isso implica aceitar que não há como agradar a todos, não há como ser completo, não há como existir sem perda. O sofrimento começa quando o sujeito tenta negar essa estrutura. Tentar agradar todo mundo é, no fundo, uma recusa da castração simbólica. É a tentativa de escapar da falta, da frustração e do risco que o desejo implica. A análise abre um espaço onde o sujeito pode, pouco a pouco, separar-se da demanda do outro e perguntar algo fundamental: o que, de fato, é meu? Essa pergunta não tem resposta pronta, mas é justamente nela que o sujeito deixa de adoecer, tentando ser tudo para todos, e começa finalmente a existir como sujeito do desejo. Winnicott, o falso self e a adaptação excessiva. Donald Winnicott oferece uma contribuição clínica fundamental para compreendermos por que tentar agradar todo mundo adoece. Diferentemente de Freud e Lacan, que abordam a questão pela via da estrutura do desejo e da lei simbólica, Winnicott olha para o ambiente primário e para a forma como o sujeito aprende muito cedo a existir em relação ao outro. Winnicott afirma: o falso self surge quando o ambiente exige adaptação precoce. Isso significa que, quando o ambiente, pais, cuidadores, escola, religião, não suporta a espontaneidade da criança, ela aprende rapidamente que ser ela mesma coloca o vínculo em risco. A mensagem não é dita explicitamente, mas é sentida no corpo. Quando choro não é acolhido. Quando raiva é punida. Quando desejo é ridicularizado. Quando frustração do adulto se torna mais importante que a experiência da criança. A criança aprende então algo decisivo. Para ser amada, precisa se adaptar. A lógica da adaptação excessiva. O falso self não é inicialmente um problema. Ele é uma solução de sobrevivência psíquica. O sujeito aprende que precisa ser agradável, não frustrar, não decepcionar, não dar trabalho, não causar conflito. Ele se torna atento ao humor do outro, às expectativas alheias, aos sinais de aprovação
ou rejeição, desenvolve uma sensibilidade extrema ao ambiente. Ele se torna funcional, educado, elogiado e profundamente desconectado de si. Socialmente, esse sujeito costuma ser visto como responsável, maduro, empático, boa pessoa. Mas, clinicamente, o que aparece é outra coisa. O falso self na vida adulta. Na vida adulta, o falso self se manifesta como um modo de existir permanentemente adaptado. O sujeito vive em função do que é esperado dele. Ele escolhe profissões para agradar a família, parceiros para não ficar só, comportamentos para evitar rejeição, discursos para não incomodar. Tudo parece funcionar, mas algo não vive. O Winnicott é muito claro ao afirmar que o falso self protege o verdadeiro self, mas ao mesmo tempo o mantém oculto, silenciado, suspenso. O sujeito vive, mas não se sente vivo. Exemplos clínicos recorrentes. Na clínica, esses sujeitos trazem falas muito semelhantes. Eu faço tudo certo, mas me sinto vazio. Eu funciono, mas não me sinto real. Parece que estou sempre atuando. Se eu parar de agradar, não sei quem eu sou. Essas falas não indicam falha moral, fraqueza ou falta de gratidão. Elas indicam uma cisão precoce entre existir e agradar. O verdadeiro self é aquele que deseja, que sente raiva, que frustra, que cria, ficou recuado para preservar o vínculo. O que aparece no mundo é um self adaptado, moldado, ajustado. O custo psíquico do falso self. O preço dessa adaptação excessiva é alto. Primeiro, sensação crônica de vazio. Como o sujeito não vive a partir de seus impulsos espontâneos, a vida perde densidade afetiva. Tudo parece correto, mas sem sentido. Segundo, depressões silenciosas. Não são depressões explosivas, mas um cansaço existencial profundo. O sujeito não sabe exatamente do que sofre, apenas sente que algo falta. Terceiro, ansiedade difusa, como o falso self. Depende do ambiente, qualquer sinal de rejeição, crítica ou desaprovação gera angústia intensa. Quarto, dificuldade de saber o que quer. Perguntas simples como o que você deseja causam angústia, confusão ou silêncio. O sujeito foi treinado para responder demandas, não para sustentar desejos. A relação com agradar todo mundo. Tentar agradar todo mundo é a continuação adulta do falso self infantil. O sujeito não agrada porque é gentil. Ele agrada porque aprendeu que existir sem agradar é perigoso. A agradabilidade excessiva não é virtude, é defesa. O Winnicott nos mostra que, quando o ambiente não permite falhas, o sujeito não se autoriza a ser verdadeiro. Ele se torna eficiente, mas irreal. O trabalho analítico. Na psicanálise, especialmente inspirada em Winnicott, o trabalho não é destruir o falso self, ele foi necessário. O trabalho é criar pela primeira vez um espaço onde o sujeito não precise se adaptar, um espaço onde ele possa frustrar, silenciar, errar, desejar sem ser corrigido, existir sem desempenhar um papel. A análise oferece algo raro, um ambiente suficientemente bom para que o verdadeiro self comece lentamente a aparecer. E isso não acontece sem angústia, porque abandonar o falso self implica correr um risco antigo, o risco de não agradar. Mas é somente aí que o sujeito deixa de adoecer, tentando ser tudo para todos, e começa, enfim, a existir para si. Psicologia contemporânea, validação externa e adoecimento. A psicologia contemporânea, em diálogo com a clínica e com dados empíricos, tem sido cada vez mais contundente ao apontar os efeitos psíquicos
da autoestima baseada predominantemente em validação externa. Diferentes abordagens, da psicologia clínica à psicologia social, passando pela neurociência afetiva, convergem em um ponto central. Quando o valor do sujeito depende do olhar do outro, a saúde psíquica torna-se estruturalmente instável. Estudos atuais associam a validação externa crônica a um aumento significativo de transtornos de ansiedade, quadros depressivos, burnout emocional e profissional, transtornos alimentares, dependência emocional e relacional. Não se trata de fragilidade individual, mas de uma lógica subjetiva adoecedora. A lógica psíquica da validação externa. A lógica é simples e ao mesmo tempo cruel. Se o meu valor vem de fora, ele pode desaparecer a qualquer momento. Isso significa que o sujeito vive numa economia psíquica marcada pela incerteza. O elogio nunca é suficiente, porque não garante permanência. A aprovação nunca tranquiliza, porque pode ser retirada. O resultado é um estado interno de alerta permanente. O sujeito vigia o que diz, como aparece, como é percebido, se está sendo aceito, se está agradando. Ele nunca descansa, nem quando é elogiado, porque o elogio, longe de apaziguar, cria uma nova exigência, manter a imagem que foi aprovada. Ansiedade, o medo constante de perder o valor. Na clínica da ansiedade, essa lógica aparece de forma muito clara. Não se trata apenas de medo de fracassar, mas de medo de deixar de ser amado, desejado ou reconhecido. Pacientes dizem: se eu errar, tudo acaba. Se eu decepcionar, não vou mais valer nada. Eu preciso estar sempre bem, sempre disponível. A ansiedade surge como tentativa de antecipar a perda do amor do outro. O sujeito tenta prever, controlar, ajustar-se, corrigir-se antes mesmo que algo aconteça. A ansiedade é o preço de viver dependendo do olhar externo. Depressão quando o esforço não compensa mais. Quando a tentativa de agradar se prolonga por anos, o que muitas vezes aparece é a depressão. Não uma depressão barulhenta, mas uma sensação de esgotamento profundo. O sujeito diz: eu me esforcei tanto, e mesmo assim não foi suficiente. Cansei de tentar ser o que esperam de mim. Não sinto mais vontade de nada. Aqui a depressão não é falta de força, mas colapso do ideal. O sujeito percebe, ainda de forma confusa, que nunca chegará ao lugar de reconhecimento pleno. A queda do ideal produz um vazio difícil de simbolizar.